Bem, nós já voltamos e, como eu disse no bloco anterior, a gente agora vai conversar com o Anchieta Araújo, nosso editor de jornalismo aqui da TV Itararé, mas, como todos sabem, também vive muito o mundo do esporte. E ontem a gente falou, mesmo que rapidamente, Anchieta, sobre a importância desse primeiro seminário pensando o futebol profissional aqui da Paraíba. Aconteceu durante 2 dias em João Pessoa. Teve uma participação, digamos, fraca, de certa forma, da imprensa, principalmente aqui de Campina Grande, mas vamos começar falando sobre a importância. Nunca se debateu, né, de uma forma mais ampla, com os mais diversos segmentos, a situação do nosso futebol, né? Principalmente o futebol que teve um ano de 2014 ruim, né? Como um todo. Boa noite. Boa noite, Tavares. Um abraço a você e a todos. A verdade é que esse tipo de discussão é muito importante, né? Eu acho que o nosso futebol tem que passar por isso também. Aliás, a gente cobra tanto, né, Tavares? Aí, num momento como esse, você falou, é uma pena que não houve adesão mesmo de quem forma opinião, né? De quem deveria estar lá. No caso, a gente não veste essa carapuça porque a TV Itararé estava representada por você lá, né? Participou ativamente de todo o evento. Mas, realmente, assim, esse é um fórum muito importante para discutir o futebol. São pessoas que formam opinião, são cabeças pensantes, né? E eu acho que o caminho é esse. Pelo menos a gente fica assim mais aliviado. É uma semente que está sendo plantada, é o primeiro passo que está sendo dado, né? Pois é, e pessoas que não só atuam na área da imprensa, mas tivemos representantes aí da arbitragem, representantes também de empresas de consultoria lá de João Pessoa que pretendem atuar no mundo do esporte, né? Tivemos o presidente da Federação do Rio Grande do Norte de Futebol, federação essa que é outra, né, nos dias de hoje, que passou por toda uma reformulação e hoje tem um produto bem trabalhado que é o campeonato lá do Rio Grande do Norte. E eu quero começar justamente falando um pouco sobre isso. Em meio ao seminário houve essa palestra, né, e ele colocou da importância da valorização também dos clubes que não só aqueles, né, já de maior porte, que já tem uma certa facilidade, porque se Campinense 13 vivem chorando, porque tem uma dificuldade, às vezes, para jogar uma Série D, imagine a vida de um Atlético de Cajazeiras, do Souza, a cidade de Patos que ficou de fora, né? É importante tentar se resgatar um pouco também da história do futebol através da valorização, né, Anchieta? Dessas equipes, descentralizando o nosso futebol. E eu acho, nesse momento, Rovares, um papel importantíssimo para a federação é cuidar de um calendário viável economicamente para os clubes todos profissionais do Estado. Porque se a gente não tem hoje os clubes de Patos, por exemplo, é porque já é uma consequência do que a gente vem acontecendo nos últimos anos, do que vem acontecendo nos últimos anos aqui no Estado, né? Não pode pensar só nesse campeonato de 2, 3 meses, que já é um campeonato deficitário, que ninguém valoriza, que ninguém busca, né, a parceria, o patrocínio. E também tem que pensar no resto do ano, tem que pensar em alternativas para o futebol profissional como um todo. Porque você tem aí, hoje, no próximo ano, Botafogo e 13, só com calendário. Com a expectativa de mais um time na Série D, que vem do Paraibano, mas... E vem mais um, pois é, mais... 3, né? Então assim, a gente não pode viver isso não. A gente tem que pensar no nosso futebol como um todo, em todos os clubes, e num calendário que acho que cabe à federação buscar viabilizar isso, né? E só com projeto, com parceiros, com parceria, com profissionalismo, coisa que a gente está distante. E esse tipo de discussão é muito importante porque é por aí que se começa, né? Outra coisa que ele relatou e que me chamou a atenção, não sabia dessa informação, é que a federação local lá banca o translado e também a alimentação das equipes, né? Coisa que quando aconteceu isso na Série C, na Série D foi uma festa, mesmo a CBF tão rica, né? E foi como se fosse uma coisa de outro mundo. E uma federação que está se reestruturando e que é de um estado também relativamente não tão rico assim, né? Tem essa condição, ou seja, soube trabalhar bem o produto Campeonato do Rio Grande do Norte, que tem o lançamento como um grande evento, a premiação dos melhores do campeonato como outro grande evento, tem também ainda a escolha da musa, a escolha do mascote, tem um projeto que incentiva a cultura com artistas da terra que mostram o seu trabalho durante os jogos. Quer dizer, um espetáculo, né? Tratando realmente o torcedor como consumidor. E não é de hoje, não, Rovares. O ano passado, começo do ano passado, foi esse ano não. Começo do ano passado eu estava em Mossoró e já estavam tratando disso, do lançamento do campeonato de lá, um grande evento, e falando em parcerias, em patrocínio, isso. Uma coisa totalmente profissional, que, meu Deus, como eu estou distante, uma realidade completamente diferente da nossa na Paraíba. Tão próximo, né, aqui geograficamente. Isso janeiro de 2013, né? Um dos pontos que foi levantado, e eu levantei essa bandeira no final do encontro, que foi onde o pessoal teve cada um 10 minutos para explanar alguns pontos que chamaram a atenção e que podem contribuir para essa carta final que será
feita e enviada para representantes dos mais diversos segmentos, inclusive a Federação Paraibana de Futebol, que esse processo todo ele é necessário. Se falou muito sobre categoria de base, realmente o Campeonato Paraibano, o calendário e tudo mais, mas que tudo começa através da eleição da federação. E que a necessidade de transparência nessa eleição, né, para que realmente se comece uma nova era, né, para que não se entre em um novo mandato, uma nova equipe que entre, uma nova diretoria que entre na federação, já com pensamentos outros, né, com reclamações, com desconfianças, né, seja do interior ou mesmo da capital, de onde venha. É necessário uma eleição transparente, né? Infelizmente, esse processo está um pouco conturbado, né? Conturbado demais. E a gente sabe que mesmo esse pessoal que está lá foi via justiça, mas esse processo já foi nebuloso, né, em relação à escolha das pessoas que deveriam assumir. E está demorando demais a se resolver isso, a ter um processo democrático, um processo transparente, porque só a partir daí é que vem logo a credibilidade, né? Porque sem essa credibilidade fica difícil também você tocar qualquer projeto profissional. Digamos, não vazio, porque ele está preenchido hoje. A federação está preenchida ao ponto de todos chamarem o Ariano Vanderlei de presidente. Em uma junta não tem presidente, são 3 pessoas, é um colegiado mesmo, que foi formado, pelo menos na teoria deveria ser assim, na prática não tem sido. Mas todos se referem ao Ariano o Ariano Vanderlei como presidente, e ele dizendo lá pela primeira vez que sim, tem interesse em ser candidato à presidência, mas que não sabe se teria a indicação aí de 10 times. E essa segunda divisão, né, ela não contrasta um pouco, né, com essa situação, no momento em que se fala sobre profissionalismo, né? O presidente da Federação do Rio Grande do Norte falou, Anchieta, que antigamente haviam, se não me engano, 80 equipes amadoras filiadas. Ele cortou, hoje só tem 20, porque não preenchiam os mínimos dos requisitos necessários para se filiarem, né? E hoje tem uma segunda divisão com 3 equipes, 15 fizeram inscrições, mas a maioria delas não tinha nem onde jogar. E ele disse, não, se não tem onde jogar, não joga. E isso não acontece aqui, né? É bem o contrário. A gente está tendo jogos só na graça, só no amigão. Time de Picuí jogando em Campinas, time de Lucena jogando em João Pessoa, porque não tem um estádio. Quer dizer, isso é bastante complicado. Lá no Sertão é outra situação. Quer dizer que esses times que estão disputando o campeonato de segunda divisão, eles estão tratados como profissionais, né? Tem o mesmo tratamento na hora de votar, o mesmo peso de um 13, de um Campinense, de um Botafogo, né? Então isso a gente já pode pensar de que o futuro está sendo traçado em relação à eleição, porque esse ano nunca se teve uma segunda divisão com tantos times, né, entre aspas. Foi levantado lá, até em relação a isso, Anchieta, que poderia ser criada uma liga, uma federação do esporte amador, do futebol amador. E aí não se misturar as coisas, né? Até porque o futebol amador ele tem também peculiaridades que precisam ser exploradas ao máximo, mas que não entram necessariamente no mundo do profissional. É diferente. E o futebol amador deve ser muito bem tratado como amador. A gente sabe bem disso aqui, né? Com a Copa do Futebol do Pelado. Né? Exatamente. Muito bem tratado. Inclusive, assim, pensando em ser aquela escada para chegar ao profissional, revelar, preparar, né? E aí valorizar a base, valorizar os campeonatos de bairro, tudo isso, né? Mas, infelizmente, a coisa não acontece desse jeito aqui, né? São vários pontos aqui. Ainda estou aqui. Isso aqui são as anotações aqui, viu? Tem muita coisa aqui, né, que eu pontuei. A participação do Ariano, a participação do Valberto Lira também, que foi muito importante. Eu acho legal a gente tocar nesse assunto, porque para quem estava lá, né, ficou claro que o Ministério Público não é esse bicho de 7 cabeças, esse bicho-papão que alguns tentam criar. Eu acho que a desordem, para alguns, né, beneficia. Né? A bagunça beneficia, porque você joga, às vezes, a culpa para cima do outro. Né? E o Ministério Público não pode estar se expondo toda hora, rebatendo a tudo. Né? Há uma necessidade até de realmente se ter um pouco mais de privacidade, né, para que se trabalhe e tudo. E o Valberto Lira deixou muito claro o seguinte, se fosse aplicar realmente Estatuto do Torcedor ao pé da letra, né, e leis mínimas básicas, né, que regem o nosso país, não teríamos campeonato durante vários anos. Então, essa questão dos estádios, que às vezes os clubes jogam para cima do Ministério Público, a federação entra na onda, os clubes não cobram justamente de prefeituras, do próprio Estado, que façam a manutenção mínima que se tenha um estádio, que é um prédio público, minimamente, né, conservado. Eu acho o seguinte, o Ministério Público, muitas vezes é que a gente não entende, principalmente o povão, né, não entende, e eu acho que também nós temos que fazer uma meia-culpa, a mídia, a grande parte da mídia não passa a informação correta em relação ao papel do Ministério Público nessa história toda, né? Porque, assim, às vezes é distorcida. E eu não sei o que seria se não fosse o Ministério Público nessa história, né? Então, é muito importante essa participação do Ministério Público e, no caso, você, por exemplo, que viveu essa discussão lá,
veio até com outros olhos em relação Com a certeza. isso. Né? Passou a ver de forma diferente o papel do Ministério Público, né? Como um grande parceiro do torcedor, do futebol mesmo, enfim. Eu acho que é por aí que a gente tem que ver, né? Eu acho que a gente até tem sorte, né, no sentido de que colocaram uma pessoa que gosta. Porque é uma pessoa que gosta de futebol. Ele tem um clube do coração, falou lá, sou raposeiro. Mas não por isso aqui, a gente está aqui discutindo a situação da estrutura do futebol paraibano. Né? Eu gosto de time, como o outro gosta, como outro juiz gosta e tudo mais. Só que eu estou dizendo que a gente teve sorte porque é uma pessoa que se preocupa em ir além. Ele trouxe fatos, casos, né, experiências que viveu no Rio de Janeiro, quando esteve lá, onde, por exemplo, em jogos no Maracanã, ele viu que a Polícia Militar não está dentro do estádio, tem que estar fora. Né? E ali, por ser um evento privado, ele que invista para ter segurança dentro do estádio, que não se confundam as coisas, né? Que não tirem a polícia dentro do estádio, para que depois haja aquele tipo até de atitude e dizer não pode ter jogo um dia antes da eleição, porque a polícia não pode estar à disposição dos dois, né, eventos. Então, realmente é uma pessoa que, para mim, não mudou muito, porque a gente já conhecia um pouco, mas demonstrou muito interesse, realmente, pessoal, até como desportista, em participar desse processo de mudança. Tivemos também participações interessantes, Anchieta, de nomes aí da antiga arbitragem, principalmente dos anos 90, né, como Ronaldo Bellarmino, Manuel Vilarim. Tivemos também José Crisaldo, eu nem lembrava mais dele, né? Eu lembro do Crisaldo Maroja, né, que é o filho dele, que está aí apitando. E o Crisaldo a gente lembra de outras coisas, né? Pois é. No passado, eu pelo menos, né? Pois é. Agora, uma coisa que eu achei interessante foi o seguinte, essas pessoas que vivem hoje, por exemplo, Zé Crisaldo, ele dá aula em uma universidade lá, na área da educação física, e ainda vive o mundo do futebol mesmo, que, digamos, no subúrbio do mundo do futebol, porque é claro que ele hoje não se dá com a Rosilene Gomes, né? Ele saiu, digamos, desse meio de convívio aí. Mas eu acho que é um momento que, quando se fala em recomeço, em reinício, se essas pessoas têm com o que contribuir, né? Eu acho que o que fizeram na arbitragem hoje, na teoria, ou pelo menos a gente espera que seja diferente, né? Para que se somem forças, né? E quem vai estar à frente da federação é que vai ter que saber, eu acho que, sugar, no bom sentido da palavra, o que cada um tem de bom para dar. Né? O problema de um Crisaldo, por exemplo, é a questão da credibilidade, que ele, infelizmente, ele não tem. Na arbitragem? Né? Não tem, por conta de tudo que foi construído. Ele era um árbitro que tinha qualidade, eu lembro muito bem, mas que, infelizmente, muitas vezes deixava essa qualidade de lado. Mas a gente tem que levar, por exemplo, o Ronaldo Bellarmino hoje é um cara que também está na mídia, na imprensa, um cara que pode dar uma contribuição importante, né? Principalmente em nível de discussão. O fato é que a gente precisa puxar a discussão, né? E eu acho que esse passo foi dado e é muito importante. Rovário, você que esteve lá, agora eu vou virar o entrevistador aqui, você que esteve lá, vai sair algum documento disso? Vamos ter um próximo evento para continuar a discussão. O que é que ficou amarrado em termos disso aí? Bem, todos os participantes eles receberam uma espécie de ficha, né, para preencher, trazendo uma discussão até além, digamos, do que foi debatido lá, outras coisas, porque o tempo realmente acaba sendo curto, porque é um mundo digamos, de temas a serem levantados, né, e que até surgiu já, acho que terminado o primeiro horário ali de discussão, quando se saiu para tomar aquele cafezinho, já tem que marcar o segundo, porque a gente está vendo que não vai dar tempo para se falar. Então o pessoal recebeu um formulário, preencheu, por exemplo, trazendo os pontos fortes do que o futebol hoje tem de bom ainda, os pontos fracos principais, né, sugestões para o próximo encontro, e já foi levantada uma bandeira para que esse encontro aconteça, e também não poderia ser diferente, aqui. Né? Começou através da UEPB, o grande campus da UEPB está em Campina Grande, e trazer para o âmbito acadêmico também, né, para dentro do curso de comunicação, porque é de lá, né, que vão sair os futuros jornalistas, né, que passam a ter interesse no esporte. Acho que faltou um pouco também, Anchieta, foi levantado isso, uma renovação nesse quadro. Né? A gente tem hoje grandes nomes já que fizeram muita história, né? E um pessoal muito novo. Nesse meio termo, assim, temos poucos. Né? Parece que o futebol ele afugenta, né? Que as pessoas veem que tem muito problema também. O produto é muito fraco. Né? Se manter, viver só disso é muito difícil. Né? Isso foi levantado, essa bola, justamente para levar essa discussão para o âmbito acadêmico, né? Para que haja uma renovação qualificada, né? Mostrando que as pessoas hoje têm interesse realmente que o futebol cresça aqui no nosso estado. E que essas pessoas surjam com uma visão muito mais profissional do que propriamente aquela coisa da paixão, né? Porque o futebol tem que ser tratado cada vez mais como produto.
né? Então, a pessoa da imprensa, o profissional da imprensa, ele tem que ser realmente profissional também, né? É claro, como foi dito aí você, todo mundo que gosta de futebol tem sua paixão. Lógico. Isso aí Se não tivesse, não era nem para estar... É demagogia alguém dizer que não tem, né? Claro que você não precisa estar assumindo publicamente, mas todo mundo tem. É porque culturalmente a coisa ainda não está evoluindo. As pessoas não estão preparadas para isso. Né? Mas que é preciso trabalhar profissionalmente, isso aí a gente sabe que o futebol é um produto profissional. Pois é, se o tempo aqui, o debate com a Anchieta que fosse de 1 hora, seria pouco. Né? Mas 1 hora também é muito diante da nossa realidade. Né? Eu agradeço a Anchieta. E já faço um convite, né? Porque o que ficou certo também é que cada um que lá esteve, né, fosse realmente um mensageiro, né, e que trouxesse, né, mais pessoas. Você que atua nas missões, aí, nas atividades da igreja, é uma coisa bem parecida mesmo. Né? Você participa de alguma coisa, você tem que levar além, né? Você tem que realmente dividir com outras pessoas. E que o próximo encontro a gente tenha uma participação maior. Porque, repito, né, não que eu tenha sentido assim um tipo de pressão lá, mas me ver sozinho, como representante da imprensa do interior do estado, que não tínhamos nem do sertão, né, foi muito estranho. Muito estranho porque o nosso debate é justamente essa cobrança que existe aqui, é muito forte para que mude a situação, que Campina às vezes fica à mercê de interesses que vêm só da capital, e no momento em que é para discutir, a capital está em peso e a gente não está. Né? Mas eu acho que no próximo debate isso deve mudar. Eu já prometo que eu vou fazer o possível para estar presente no próximo, viu? Obrigado a você, Romário, pelo espaço. Acho que esse tipo de debate, aqui na TV Itararé, é fundamental o espaço que a gente tem, né? É uma das poucas emissoras que tem esse espaço para debater, né? Para opinar. E essa vontade, né? Esse querer debater, né? Porque isso aí já digamos, desde o primeiro ano do Itararé Esportes. É verdade. E assim, esse é um fórum importantíssimo. E que a gente continue assim, porque eu acho que é a grande contribuição que se dá para esse nosso futebol, que é tão pobre, nosso esporte de um modo geral, mas que envolve aí uma grande paixão, é um grande produto e tem futuro, sim. Precisa profissionalizar o negócio. Com certeza. Assim, é otimizar o que a gente tem de bom e buscar alternativas, né? Ver o caso aqui ao lado do Rio Grande do Norte, ver o que estão fazendo de bom, porque há uma semelhança muito grande entre os dois estados e, lógico, botar para frente. Lá a coisa aconteceu, né? Lá teve esse pontapé inicial. Demos o nosso, né? Esperar que, não só esperar, mas agir para que o futuro seja diferente. Pessoal, intervalo chegando agora e já voltamos com muito mais esporte para você. Até já.